A pequena cidade de Santa Rosa do Vale parecia suspensa no tempo. Situada entre montanhas cobertas de névoa e vales verdejantes, a tranquilidade daquele lugar era quebrada apenas pelo som dos sinos da igreja de Nossa Senhora Aparecida, que ecoavam todas as manhãs às 6 horas. Era ali, naquela atmosfera de devoção e mistério, que Beatriz Souza havia encontrado seu propósito após anos de incerteza. Aos 32 anos, Beatriz trabalhava como babá para famílias abastadas da região. Sua reputação era impecável, construída ao longo de uma década de dedicação silenciosa às crianças que cuidava. Havia algo em seu olhar sereno e sua voz suave que acalmava até os pequenos mais inquietos. Mas ninguém sabia que, por trás daquela serenidade, Beatriz carregava um coração marcado por perdas profundas e perguntas sem resposta. Foi numa tarde chuvosa de maio que ela recebeu o telefonema que mudaria sua vida. A voz do outro lado da linha pertencia a Leonor Fonseca, uma mulher elegante e reservada, conhecida na cidade por sua família tradicional e seu afastamento das convenções sociais. Leonor precisava urgentemente de alguém para cuidar de seu filho, Miguel, de apenas 5 anos. Havia algo diferente na voz de Leonor, uma urgência que ia além da necessidade prática de contratar uma babá. Quando Beatriz chegou à residência dos Fonseca, uma imponente mansão de estilo colonial no topo de uma colina, o ar ao redor parecia carregar um peso invisível. A casa, cercada por jardins bem cuidados e uma capela privada dedicada à Virgem Maria, emanava uma aura de segredos guardados há gerações. Leonor a recebeu com um aperto de mão firme, mas seus olhos revelavam uma tensão profunda. Miguel era uma criança de aparência frágil, com olhos castanhos grandes e expressivos que pareciam antigos demais para sua idade. Ele estava sentado no chão da sala de estar, desenhando com giz de cera em folhas de papel espalhadas ao redor. Beatriz se aproximou com cuidado, observando os desenhos. Esperava ver casas, árvores ou bonecos típicos de crianças de 5 anos. Mas o que viu a deixou desconcertada. Os desenhos mostravam figuras humanas detalhadas, rostos com expressões de tristeza e símbolos que ela não conseguia identificar. Em um dos papéis, havia o desenho de uma mulher de manto azul, claramente representando a Virgem Maria, segurando algo que parecia ser uma carta. Miguel não levantou os olhos quando Beatriz se sentou ao seu lado. Olá, Miguel. Meu nome é Beatriz. Gostei muito dos seus desenhos. Você pode me contar sobre eles? O menino pausou, ainda segurando o giz de cera azul. Lentamente, ergueu o olhar para ela. Havia algo perturbador naquele olhar. Uma intensidade que fez Beatriz sentir um frio percorrer sua espinha. Ela me disse para desenhar isso, Miguel respondeu com uma voz calma, quase indiferente. Quem disse, querido? A senhora de azul. Ela vem à noite e me mostra coisas. Ela disse que você ia vir. Ela disse que você ia entender. Beatriz sentiu seu coração acelerar. Tentou manter a compostura, forçando um sorriso tranquilizador. A senhora de azul? Você sonha com ela? Miguel balançou a cabeça lentamente. Não é sonho. Ela é real. E ela tem algo importante para você. Antes que Beatriz pudesse responder, Miguel estendeu sua pequena mão, revelando um envelope amarelado, dobrado e desgastado pelo tempo. Ele o entregou a ela com uma seriedade que não combinava com sua idade. Isso é para você. Ela disse que só você pode ler. Com as mãos tremendo levemente, Beatriz pegou o envelope. Não havia nome escrito nele, apenas um selo antigo com a imagem da Virgem Maria. O papel era velho, talvez de décadas atrás. Ela olhou para Leonor, que observava a cena à distância com uma expressão de resignação e medo. Naquele instante, Beatriz compreendeu que havia sido chamada para algo muito além de simplesmente cuidar de uma criança. Ela estava sendo conduzida para dentro de um mistério que entrelaçava fé,
memória e uma verdade que a família Fonseca havia escondido por gerações. E tudo começava com aquela carta misteriosa nas mãos de um menino que não deveria saber de nada disso. Beatriz não abriu a carta naquela tarde. Algo dentro dela dizia que aquele não era o momento certo. Guardou o envelope no bolso de seu casaco e tentou se concentrar em conhecer melhor Miguel. Mas durante todo o tempo que passou com o menino, sentia o peso daquela carta pressionando contra seu peito, como se o papel antigo pulsasse com vida própria. Nos dias seguintes, a rotina estabelecida entre Beatriz e Miguel parecia normal à primeira vista. Eles tomavam café da manhã juntos, brincavam no jardim e liam histórias antes de dormir. Mas havia momentos, breves e perturbadores, em que Miguel dizia coisas que uma criança de 5 anos simplesmente não poderia saber. Numa manhã ensolarada, enquanto caminhavam pelo jardim, Miguel parou diante da capela privada da família. Ele fixou o olhar na estátua da Virgem Maria, que adornava a entrada, e murmurou algo em voz baixa. Beatriz se inclinou para ouvi-lo melhor. Ela está triste hoje. Ela sabe o que aconteceu aqui. O que você quer dizer, Miguel? O que aconteceu? O menino virou-se para ela com aquele olhar profundo que já a havia desconcertado antes. Antes de eu nascer, alguém fez algo ruim, e ela ficou. Ela nunca foi embora. Está esperando que alguém conte a verdade. Beatriz sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tentou perguntar mais, mas Miguel simplesmente voltou a caminhar, como se não tivesse dito nada de extraordinário. Aquela não foi a única ocasião. Com o passar dos dias, Miguel começou a mencionar nomes que Beatriz nunca havia ouvido. Nomes que pareciam pertencer a outra época. Você conhece Helena? Ele perguntou certa noite, enquanto Beatriz arrumava sua cama. Helena? Não, querido. Quem é Helena? Ela morava aqui. Ela chorava muito. Ela escreveu cartas para as pessoas que amava, mas ninguém respondeu. Beatriz sentiu o coração acelerar. Decidiu que era hora de procurar respostas. Depois que Miguel adormeceu, ela desceu até a biblioteca da mansão, um cômodo repleto de livros antigos e fotografias emolduradas que documentavam gerações da família Fonseca. Passou horas folheando álbuns de família até que, finalmente, encontrou algo. Uma fotografia em preto e branco, datada de 1972, mostrava uma jovem mulher de aparência delicada, segurando um bebê nos braços. No verso da foto, escrito com caligrafia elegante, estava o nome Helena Fonseca e sua filha Maria Leonor, 1972. Leonor. O mesmo nome da mãe de Miguel. Beatriz sentiu um frio na espinha. Helena era a avó de Miguel? Mas por que ninguém havia mencionado seu nome? Determinada a descobrir mais, Beatriz decidiu que era hora de abrir a carta. Voltou para seu quarto, trancou a porta e, com mãos trêmulas, abriu o envelope amarelado. A carta estava escrita à mão, com uma caligrafia trêmula que revelava o sofrimento de quem a escreveu. Querida filha, se você está lendo esta carta, então a verdade finalmente está vindo à tona. Perdoe-me por não ter tido forças para contar enquanto estava viva. Perdoe-me por ter carregado esse fardo sozinha por tanto tempo. Há segredos nesta família que foram enterrados junto com minha honra. Segredos que envolvem traição, mentiras e um amor que nunca deveria ter existido. Seu pai não é quem você pensa que é. E o homem que eu amei, aquele que me prometeu um futuro, me abandonou quando descobriu a verdade sobre você. Busque a verdade na capela. Há algo escondido lá. Algo que provará tudo o que estou dizendo. Mas tenha cuidado. Há quem não queira que essa verdade venha à luz. Que a Virgem Maria te proteja e te guie como sempre me guiou, mesmo nos momentos mais sombrios. Com amor eterno, Helena. Beatriz leu e releu a carta várias vezes, tentando processar cada palavra.
Helena havia morrido guardando um segredo terrível. E, de alguma forma, Miguel sabia disso. Como era possível que uma criança de 5 anos tivesse conhecimento de algo que aconteceu décadas antes de seu nascimento? E por que a Virgem Maria, aquela figura que Miguel chamava de Senhora de Azul, estava envolvida nisso tudo? Determinada a descobrir a verdade, Beatriz decidiu que no dia seguinte iria até a capela. Algo estava escondido lá, algo que poderia finalmente explicar o mistério que envolvia aquela família. Mas ela não sabia que, ao dar esse passo, estaria abrindo uma porta para revelações que mudariam não apenas sua compreensão sobre os Fonseca, mas também sobre si mesma e sobre o papel que a fé desempenhava em tudo aquilo. Enquanto guardava a carta novamente, Beatriz olhou pela janela e viu a silhueta da capela ao luar. E por um breve instante, jurou ter visto uma figura de manto azul parada diante da porta. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu de Santa Rosa do Vale. Beatriz acordou cedo, ainda perturbada pela leitura da carta de Helena e pela visão que teve na noite anterior. Havia algo na figura de manto azul que não conseguia tirar da cabeça. Seria apenas sua imaginação, alimentada pelo cansaço e pela atmosfera opressiva daquela casa? Ou haveria realmente algo sobrenatural acontecendo? Durante o café da manhã, Beatriz observou Leonor com atenção renovada. A mulher parecia ainda mais tensa que nos dias anteriores, com olheiras profundas e mãos que tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Miguel comia em silêncio, concentrado em seu prato, mas ocasionalmente lançava olhares furtivos para a mãe, como se pudesse sentir a angústia que ela carregava. Beatriz decidiu que precisava conversar com Leonor sobre Helena. Esperou até que Miguel fosse brincar no jardim, sob supervisão da empregada da casa, para abordar o assunto delicadamente. Dona Leonor, posso fazer uma pergunta? Leonor ergueu os olhos, surpresa. Claro, Beatriz. O que deseja saber? Encontrei uma fotografia antiga na biblioteca ontem à noite. Era de uma mulher chamada Helena Fonseca. Era sua mãe? O rosto de Leonor empalideceu instantaneamente. Ela colocou a xícara na mesa com tanta força que o café transbordou. Suas mãos tremiam visivelmente agora e seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Por que você está perguntando sobre ela? A voz de Leonor saiu tensa, quase um sussurro. Miguel mencionou o nome dela. E ele me deu uma carta. Uma carta que parece ter sido escrita por Helena há muito tempo. Leonor se levantou bruscamente, virando-se de costas para Beatriz. Ficou assim por longos segundos, respirando profundamente, como se tentasse recuperar o controle de si mesma. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Minha mãe se suicidou quando eu tinha 15 anos. Ela se jogou do penhasco próximo à capela. Disseram que era depressão, que ela não estava bem há muito tempo. Meu pai nunca falou sobre o assunto. Ele proibiu que qualquer um mencionasse o nome dela novamente. As fotografias foram guardadas, suas roupas foram queimadas e sua memória foi apagada desta casa, ou pelo menos foi o que ele tentou fazer. Beatriz sentiu um nó na garganta. A tristeza na voz de Leonor era palpável, uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Sinto muito, dona Leonor. Eu não sabia, mas Miguel parece saber coisas sobre ela, coisas que uma criança de 5 anos não poderia saber. Ele fala com uma figura que ele chama de Senhora de Azul. Ele diz que ela lhe mostra coisas. Leonor finalmente se virou com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sei. Começou há 6 meses. No início achei que eram apenas brincadeiras de criança, imaginação. Mas então ele começou a dizer coisas que só minha mãe poderia saber. Ele descreveu o vestido que ela usava no dia em que morreu. Ele falou sobre um colar que ela havia escondido. Ele até mencionou palavras que ela costumava dizer,
palavras que ninguém mais nesta casa conhecia. Você consultou algum especialista? Um psicólogo infantil? Consultei 3. Todos disseram a mesma coisa. Não há nada de errado com Miguel. Ele é uma criança saudável, inteligente e emocionalmente equilibrada, mas nenhum deles soube explicar de onde vêm essas memórias, esses conhecimentos. Um deles sugeriu que talvez eu tivesse contado histórias sobre minha mãe sem perceber, e Miguel estivesse apenas repetindo, mas eu nunca contei. Eu nunca falei sobre ela com ninguém, muito menos com meu filho. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A explicação racional que Leonor havia buscado simplesmente não existia. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que desafiava a lógica e a ciência. A carta que Helena escreveu menciona algo escondido na capela. Ela disse que há uma prova de algo que aconteceu no passado, algo que envolve segredos familiares. Leonor fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma dor interna insuportável. Eu sei. Sempre soube que havia segredos nesta família. Meu pai era um homem fechado, autoritário. Ele nunca demonstrou amor por minha mãe. Sempre achei que havia algo errado no casamento deles, mas nunca tive coragem de perguntar. Depois que ela morreu, ele se tornou ainda mais distante. Passou os últimos anos de sua vida trancado nesta casa, recusando visitas, falando sozinho. Ele ainda está vivo? Não. Morreu há 3 anos. E desde então, esta casa parece ter ganhado vida própria. Portas se abrem sozinhas, objetos mudam de lugar, e Miguel começou a ter essas visões. Beatriz respirou fundo. Sabia o que precisava fazer. Dona Leonor, eu preciso ir até a capela. Preciso descobrir o que Helena escondeu lá. Talvez isso traga respostas. Talvez isso finalmente traga paz para ela e para Miguel. Leonor hesitou, mas finalmente assentiu. Vá, mas tenha cuidado. Aquela capela sempre me deu arrepios. É como se algo estivesse esperando lá. Algo que nunca descansou. Naquela tarde, enquanto Miguel dormia, Beatriz caminhou até a capela. A construção era pequena, mas imponente, com vitrais coloridos representando cenas da vida da Virgem Maria. A porta estava destrancada, como se estivesse esperando por ela. Ao entrar, Beatriz sentiu uma presença. Algo que não conseguia explicar, mas que a envolvia completamente. Era hora de descobrir a verdade. O interior da capela estava silencioso, mas não vazio. Beatriz sentiu isso no momento em que cruzou a porta. Havia uma presença ali, algo que observava, que esperava. As velas próximas ao altar estavam acesas, embora ninguém tivesse entrado ali pela manhã. A luz filtrada pelos vitrais criava padrões coloridos no chão de pedra, dançando suavemente com o movimento das chamas. Beatriz caminhou lentamente até o altar, onde a estátua da Virgem Maria a observava com seu olhar sereno e compassivo. Aos pés da imagem havia um pequeno vaso com flores frescas. Quem as havia colocado ali? Certamente não Leonor, que evitava aquele lugar como se fosse amaldiçoado. Lembrando-se das palavras da carta de Helena, Beatriz começou a procurar. Há algo escondido lá, Helena havia escrito. Mas onde exatamente? A capela era pequena, com apenas algumas fileiras de bancos de madeira, o altar e algumas prateleiras com objetos religiosos. Beatriz examinou cada canto, cada fresta nas paredes de pedra. Foi então que seus olhos pousaram sobre o pedestal da estátua da Virgem. Havia algo diferente ali, uma pequena irregularidade na base de mármore. Ajoelhando-se, Beatriz passou os dedos pela superfície e sentiu uma pequena saliência. Pressionou-a com cuidado e, para sua surpresa, uma pequena gaveta secreta se abriu na lateral do pedestal. Dentro havia um envelope lacrado com cera vermelha, um rosário de pérolas e uma fotografia. Com as mãos tremendo, Beatriz pegou os objetos e os colocou sobre o altar para examiná-los melhor.
A fotografia mostrava Helena, mais jovem do que na foto que havia visto na biblioteca, ao lado de um homem que definitivamente não era o pai de Leonor. Eles estavam abraçados, sorrindo, e havia um olhar de amor genuíno entre eles. Beatriz abriu o envelope com cuidado. Dentro havia várias páginas escritas com a mesma caligrafia trêmula da primeira carta. Começou a ler, e com cada palavra a verdade horrível da família Fonseca começou a se revelar. Meu amor, escrevo esta carta sabendo que nunca a enviarei. Você partiu, deixou-me sozinha para enfrentar a vergonha e o julgamento. Disse que me amava, mas quando descobriu que eu carregava seu filho, fugiu como um covarde. Alberto descobriu. Ele sempre soube que Leonor não era filha dele. Mas para manter as aparências, para preservar o nome da família, ele fingiu. Casou-se comigo por obrigação, não por amor. E todos os dias ele me lembra disso. Todos os dias ele me pune por ter amado outro homem. Leonor cresce pensando que Alberto é seu pai, mas ela tem seus olhos, seu sorriso. Às vezes, quando a olho, vejo você nela e a dor é insuportável. Ela merece saber a verdade, merece conhecer seu verdadeiro pai. Mas se eu contar, Alberto a tirará de mim. Ele já ameaçou fazer isso tantas vezes. Não aguento mais viver esta mentira. Não aguento mais este casamento, esta prisão. A Virgem Maria é minha única companhia, minha única confidente. Rezo a ela todas as noites, pedindo forças, pedindo uma saída, mas não há saída. Estou presa nesta vida que não escolhi. Que Deus me perdoe pelo que estou prestes a fazer. Que Ele proteja minha filha e a guie para a verdade quando o momento certo chegar. Helena. Beatriz sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor de Helena era palpável em cada palavra. Ela havia vivido uma vida inteira de sofrimento, presa em um casamento sem amor, escondendo um segredo que a consumia por dentro. E no final, não havia conseguido suportar mais. Mas havia ainda outra folha de papel no envelope. Esta estava escrita com uma caligrafia diferente, mais firme e controlada. Beatriz reconheceu que devia ser de Alberto Fonseca. Helena, encontrei suas cartas. Descobri tudo. Você realmente pensou que poderia me enganar para sempre? Leonor nunca saberá a verdade. Vou garantir isso. E se você tentar contar, vou tirar a menina de você e enviá-la para longe, onde nunca mais haverá. Você é uma desgraça para esta família, mas preciso manter as aparências. Então você continuará sendo minha esposa, continuará sorrindo em público e fingindo que somos uma família feliz. Essa é sua penitência pelo pecado que cometeu. E se algum dia decidir que não aguenta mais esta vida, lembre-se, a culpa será toda sua. Você trouxe isso para si mesma. Alberto. Beatriz sentiu uma onda de raiva e náusea. Alberto havia sido cruel e manipulador. Ele havia tornado a vida de Helena um inferno, empurrando-a para o desespero até que ela não visse outra saída senão tirar a própria vida. E durante todos esses anos, Leonor viveu sem saber a verdade sobre sua origem, carregando o peso de uma família construída sobre mentiras. Foi então que Beatriz ouviu a voz, suave, melodiosa, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Você encontrou a verdade. Agora precisa libertá-la. Beatriz virou-se bruscamente. Ali, diante da estátua da Virgem Maria, estava uma figura luminosa vestida com um manto azul. Seu rosto era sereno, mas seus olhos carregavam uma tristeza infinita. Não era a estátua que havia ganhado vida. Era algo mais. Algo que Beatriz não conseguia compreender totalmente, mas que sabia ser real. Quem é você? Beatriz sussurrou. Sou aquela que guia, aquela que consola, aquela que nunca abandona os que sofrem. Helena clamou por mim em seus momentos mais sombrios, e eu estive com ela até o fim. Agora, através de Miguel, estou guiando vocês para a verdade. A família precisa ser libertada das mentiras que a aprisiona.
A figura começou a desvanecer, mas sua voz ecoou pela capela. Leve a verdade para Leonor e proteja Miguel. Ele é especial. Ele foi escolhido para ser o mensageiro. Beatriz ficou sozinha novamente, tremendo, segurando as cartas contra o peito. Sabia o que precisava fazer. Era hora de revelar a verdade para Leonor, não importasse quão dolorosa fosse. Beatriz saiu da capela com as cartas guardadas cuidadosamente contra o peito, sentindo o peso da verdade que agora carregava. O céu havia escurecido ainda mais, e grossas gotas de chuva começavam a cair, como se o próprio céu chorasse pelas revelações daquele dia. Ela correu de volta para a mansão, encharcada, mas determinada. Encontrou Leonor na sala de estar, sentada em uma poltrona próxima à lareira, olhando fixamente para as chamas. A mulher parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Quando ouviu os passos de Beatriz, virou-se lentamente e seus olhos revelaram que ela já sabia. De alguma forma, já sabia que algo havia sido descoberto. "Você encontrou, não foi?" Leonor perguntou com voz fraca. Beatriz assentiu, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado da poltrona. "Encontrei, e preciso que você leia. Preciso que você saiba toda a verdade sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre quem você realmente é." Com mãos trêmulas, Beatriz entregou as cartas e a fotografia para Leonor. A mulher pegou os documentos como se fossem relíquias sagradas, frágeis demais para serem tocadas. Durante longos minutos, ela leu em silêncio. E Beatriz observou enquanto uma gama de emoções atravessava seu rosto. Choque, dor, raiva, tristeza e, finalmente, uma compreensão profunda. Quando terminou, Leonor deixou as cartas caírem em seu colo e cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Ela sofreu tanto. Deus meu, ela sofreu tanto e eu nunca soube, nunca percebi. Eu era apenas uma criança, mas deveria ter notado. Deveria ter visto a dor nos olhos dela. "Você não tem culpa, dona Leonor. Você era jovem demais. E Alberto fez de tudo para esconder a verdade." "Alberto", Leonor cuspiu o nome com amargura. "O homem que eu chamei de pai durante toda a minha vida. O homem que me criou com frieza e distância, que nunca demonstrou um pingo de afeto verdadeiro. Agora tudo faz sentido. Ele me odiava porque eu era a prova viva da traição de minha mãe. Eu era o lembrete constante de que ela havia amado outro homem." Leonor pegou a fotografia novamente, estudando o rosto do homem ao lado de Helena. "Quem é ele? Quem é meu verdadeiro pai?" "Não sei." Helena não menciona o nome dele nas cartas, mas talvez haja outras pistas na casa, outros documentos que possam revelar sua identidade. Naquele momento, Miguel entrou na sala. Ele estava descalço, vestindo seu pijama, segurando seu urso de pelúcia favorito. Seus olhos grandes fixaram-se em Leonor, e havia neles uma sabedoria que não pertencia a uma criança de 5 anos. "Mamãe, não chore mais. A vovó Helena está em paz agora. Ela me disse." Leonor limpou as lágrimas rapidamente e abriu os braços para o filho. "Venha aqui, meu amor." Miguel caminhou até ela e se aninhou em seu colo. "A senhora de azul disse que você ia descobrir a verdade. Ela disse que foi por isso que me escolheu, para ajudar a vovó Helena a descansar." "Miguel", Beatriz interveio suavemente, "você pode me contar mais sobre a senhora de azul? Quando ela vem falar com você?" O menino virou-se para Beatriz, seu olhar penetrante. "Ela vem todas as noites, fica no meu quarto e me conta histórias. Histórias sobre a vovó Helena, sobre coisas tristes que aconteceram nesta casa. Ela me mostrou onde a carta estava escondida. Ela me disse que você ia vir e que você ia ajudar." "E ela disse mais alguma coisa? Sobre o que vai acontecer agora?" Miguel assentiu lentamente. "Ela disse que ainda tem um segredo, o maior de todos. Ela disse que amanhã à noite, quando a lua estiver cheia, vamos todos para a capela. E lá a verdade completa vai ser revelada.
Mas ela também disse que precisamos ter coragem, porque a verdade vai doer muito. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Beatriz e Leonor trocaram olhares de apreensão. Que outro segredo poderia existir? O que mais havia sido escondido por tantos anos naquela família amaldiçoada? Leonor abraçou Miguel com mais força. Meu filho, você não precisa ter medo. Mamãe vai proteger você, não importa o que aconteça. Eu não tenho medo, mamãe. A senhora de azul me protege, e ela disse que a tia Beatriz também vai nos proteger. Beatriz sentiu um nó na garganta. De alguma forma, ela havia sido entrelaçada no destino daquela família. Não estava ali por acaso. Havia um propósito maior, algo que ia além de simplesmente cuidar de uma criança. Ela estava ali para ser um instrumento de justiça, de verdade e de redenção. Naquela noite, nenhum deles conseguiu dormir adequadamente. Beatriz passou horas olhando pela janela de seu quarto, observando a capela ao longe. As nuvens haviam se dispersado e a lua crescente brilhava no céu. Amanhã seria lua cheia. Amanhã, tudo seria revelado. Por volta das 3 da madrugada, Beatriz ouviu passos no corredor. Abriu a porta com cuidado e viu Miguel caminhando sozinho, ainda dormindo em direção às escadas. Apressou-se em segui-lo, com medo de que ele se machucasse. O menino desceu as escadas com passos seguros, como se fosse guiado por algo invisível. Beatriz o seguiu até a biblioteca, onde Miguel parou diante de uma estante específica. Ainda em estado de sonambulismo, ele estendeu a mão e puxou um livro. A estante inteira se moveu, revelando uma passagem secreta. Beatriz sentiu seu coração disparar. Uma passagem secreta. Quantos mistérios mais aquela casa escondia. Ela acendeu a lanterna de seu celular e olhou para dentro. Havia uma escada de pedra descendo para a escuridão. E no primeiro degrau, gravado na pedra, estava uma mensagem. Aqui jaz a verdade que não pode ser dita. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Miguel, ainda dormindo, começou a descer. Beatriz não teve escolha senão segui-lo, adentrando as profundezas escuras da mansão dos Fonseca, rumo a um segredo que havia sido enterrado há décadas. A escada de pedra descia em espiral, fria e úmida, como se conduzisse para as entranhas da terra. Beatriz seguia Miguel passo a passo, com a luz trêmula de seu celular iluminando o caminho. O ar ficava mais pesado a cada degrau, carregado de umidade e de algo mais, algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir um aperto no peito. Finalmente chegaram ao fundo. Era uma pequena câmara subterrânea, com paredes de pedra cobertas de musgo e umidade. No centro havia um altar improvisado, similar ao da capela, mas muito mais simples. Sobre ele, uma estátua pequena da Virgem Maria, cercada por velas que, inexplicavelmente, estavam acesas. Miguel parou diante do altar, ainda em transe. Então, sua voz ecoou pela câmara, mas não era sua voz. Era mais profunda, feminina, carregada de dor. Aqui é onde eu vinha rezar. Aqui é onde eu chorava quando não suportava mais. Aqui é onde descobri que não havia escapatória. Beatriz sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Helena! A voz continuou através de Miguel. Sim, é através do menino que posso finalmente falar. A Virgem Maria me concedeu essa graça, uma última chance de revelar a verdade completa. O que mais precisa ser revelado, Helena? O que mais você escondeu? Houve um silêncio pesado. Então Miguel caminhou até um canto da câmara e apontou para o chão. Cave aqui, a verdade está enterrada. Beatriz olhou ao redor e encontrou uma pequena pá enferrujada encostada na parede. Com mãos trêmulas, começou a cavar. O solo era macio, já revolvido antes. Não demorou muito até que sua pá batesse em algo sólido. Um caixão pequeno de madeira, do tamanho de um bebê. Com lágrimas nos olhos, Beatriz limpou a terra do caixão e o abriu com cuidado. Dentro havia um pequeno esqueleto envolto em tecido branco deteriorado e, ao lado, uma certidão de nascimento manuscrita. Nome:
João Fonseca. Nascimento, 15 de março de 1973. Mãe, Helena Fonseca. Pai, desconhecido. Morte, 15 de março de 1973. Beatriz leu e releu o documento tentando processar o que estava vendo. Helena havia tido outro filho, um filho que morreu no dia em que nasceu. A voz, através de Miguel, continuou, agora embargada de choro. Eu estava grávida novamente, 2 anos depois de Leonor nascer, mas desta vez não era dele, não era do homem que me abandonou, era de Alberto. Ele me forçou. Noite após noite ele me forçou, dizendo que eu precisava lhe dar um herdeiro verdadeiro, um filho homem que levasse o nome Fonseca com honra. Quando João nasceu, ele era perfeito, pequeno, mas perfeito. Mas Alberto olhou para ele e viu algo nos traços do bebê. Viu o reflexo do outro homem, do verdadeiro pai de Leonor, e enlouqueceu. Disse que aquele não era filho dele, que eu havia me deitado com outro homem novamente. Ele arrancou o bebê de meus braços. Eu implorei, gritei, mas ele desceu para esta câmara e... A voz falhou, soluçando. Ele matou o bebê? Beatriz sussurrou horrorizada. Ele sufocou meu filho, meu bebê inocente, então me forçou a enterrá-lo aqui, neste lugar maldito. Disse que se eu contasse para alguém, mataria Leonor também. Fez-me jurar silêncio eterno. Registrou a morte como natural, subornando o médico. E desde aquele dia, esta casa se tornou meu inferno. Foi por isso que você não suportou mais. Por isso que eu me joguei daquele penhasco, 2 anos depois. Não conseguia mais olhar para Alberto sem ver o monstro que ele era. Não conseguia mais viver sabendo que meu filho jazia aqui, sozinho, sem nem mesmo um túmulo digno. Naquele momento, Leonor apareceu na entrada da câmara. Ela havia acordado e notado a ausência de Miguel e Beatriz. Seguiu o som das vozes até encontrar a passagem secreta. Seu rosto estava pálido ao ver a cena diante dela. "Mãe!" ela sussurrou. Miguel virou-se para ela e seus olhos brilhavam com uma luz que não era sua. "Minha filha, minha amada Leonor, perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para proteger você e seu irmão. Perdoe-me por ter desistido." Leonor caiu de joelhos, soluçando. "Não, mãe. Não há nada a perdoar. Você foi vítima. Você sofreu mais do que qualquer ser humano deveria sofrer. Eu preciso que você faça algo por mim. Dê a João um enterro digno. Coloque-o ao lado de mim no cemitério da família. E perdoe seu pai, não pelo que ele fez, mas para libertar sua própria alma do ódio." "Como posso perdoá-lo depois de tudo isso? Porque o ódio só vai envenenar você, como envenenou toda esta família. Quebre este ciclo, por você, por Miguel, pelas gerações futuras." A luz nos olhos de Miguel começou a diminuir. A presença de Helena estava se retirando. "A Virgem Maria me espera. É hora de eu descansar. Obrigada por me darem voz. Obrigada por libertarem a verdade." Miguel desmaiou nos braços de Leonor. Beatriz correu para ajudar, verificando sua respiração e pulso. Ele estava bem, apenas profundamente adormecido. As 3 figuras permaneceram naquela câmara por longos momentos, abraçadas, chorando pelas gerações de dor e sofrimento que aquela família havia suportado. Mas ali, naquele lugar de morte e tristeza, também havia nascido algo novo: a verdade, a libertação e a esperança de cura. Quando finalmente subiram carregando o pequeno caixão com reverência, o sol estava nascendo. Uma nova manhã, um novo começo. Os dias que seguiram foram de preparação e reflexão. Leonor, com a ajuda de Beatriz, organizou um funeral digno para o pequeno João. O padre da igreja de Nossa Senhora Aparecida, inicialmente hesitante ao ouvir a história, finalmente concordou em realizar a cerimônia após ver a dor genuína nos olhos de Leonor e compreender a necessidade de justiça para aquela alma inocente. A cerimônia foi discreta, realizada numa manhã nublada de junho.
Além de Leonor, Beatriz e Miguel, apenas algumas pessoas da cidade compareceram, movidas pela curiosidade ou pela compaixão. O pequeno caixão foi colocado ao lado do túmulo de Helena, finalmente reunindo mãe e filho após décadas de separação forçada. Durante a cerimônia, Miguel permaneceu calmo e sereno, segurando a mão de sua mãe. Ele não havia tido mais nenhum episódio desde aquela noite na câmara subterrânea. A presença da Senhora de Azul não havia mais se manifestado, como se sua missão tivesse sido cumprida. O menino voltara a ser apenas uma criança de 5 anos, brincalhona e inocente, sem memórias conscientes dos eventos extraordinários que havia vivenciado. Após o funeral, Leonor decidiu que era hora de confrontar completamente o passado. Ela contratou investigadores particulares para descobrir a identidade do verdadeiro pai biológico. As cartas de Helena forneciam pistas suficientes. Ele era um professor de literatura que havia lecionado na universidade local no início dos anos 70. Um homem casado que havia se envolvido emocionalmente com Helena durante um curso de extensão que ela frequentava. Levou 3 semanas, mas os investigadores finalmente encontraram o nome: Carlos Eduardo Mendes. Ele havia se mudado para São Paulo décadas atrás e falecido em 2010, sem nunca saber que havia deixado uma filha para trás. Mas ele tinha outros filhos, meios-irmãos de Leonor que ainda estavam vivos. Leonor enfrentou um dilema moral profundo. Deveria procurá-los? Deveria revelar sua existência e reivindicar seu lugar naquela outra família? Ou deveria deixar o passado enterrado, satisfeita apenas em conhecer a verdade? Foi Beatriz quem a aconselhou durante longas conversas noturnas, tomando chá na sala de estar. A verdade não precisa necessariamente ser compartilhada com todos para ter valor. Às vezes, saber é suficiente. O que importa é que você agora conhece sua história completa. Você sabe de onde veio, quem era sua mãe verdadeiramente e quem foi seu pai. Isso te liberta das mentiras. O que você faz com essa informação agora é sua escolha. Leonor ponderou profundamente e finalmente decidiu que não procuraria os meios-irmãos. Pelo menos não ainda. Talvez um dia, quando Miguel fosse mais velho e pudesse compreender toda a complexidade de sua herança familiar. Por enquanto, era suficiente saber. Quanto à câmara subterrânea, Leonor decidiu selá-la permanentemente. Antes de fazê-lo, ela e Beatriz desceram uma última vez. Limparam o espaço, abençoaram-no com água benta trazida da igreja e removeram a estátua da Virgem Maria, que foi colocada na capela principal, onde merecia estar. Este lugar foi um santuário de dor para minha mãe, Leonor disse enquanto observava os operários fecharem a passagem. Agora será apenas uma memória. Não pode mais ferir ninguém. A mansão dos Fonseca começou a parecer diferente. As portas pararam de se abrir sozinhas. Os objetos permaneciam onde eram colocados. A atmosfera pesada que sempre havia pairado sobre a casa começou a se dissipar, como névoa sob o sol matinal. Era como se a própria casa estivesse respirando novamente, liberta do peso de gerações de segredos e sofrimento. Miguel floresceu. Tornou-se mais comunicativo, mais alegre. Seus desenhos mudaram drasticamente. Em vez de figuras sombrias e símbolos misteriosos, ele agora desenhava árvores, casas coloridas, animais e sua família sorrindo. A transformação era tão notável que até mesmo os psicólogos que o haviam examinado anteriormente ficaram impressionados ao vê-lo novamente. Uma tarde, enquanto brincava no jardim, Miguel se aproximou de Beatriz com um desenho novo. Era a imagem de uma mulher com um manto azul, sorrindo, com os braços abertos. Ao seu lado, havia uma figura menor, também sorrindo, segurando sua mão. "Quem são eles, Miguel?" Beatriz perguntou gentilmente. "É a vovó Helena com o tio João. Eles estão felizes agora. Eles estão juntos no céu com a Senhora de Azul." Beatriz sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos.
Sim, meu querido. Acho que eles estão. A senhora de azul me disse uma última coisa antes de ir embora. Miguel continuou, sua voz infantil, mas séria. Ela disse que você também ia ser curada. Ela disse que você também carrega tristeza no coração, mas que cuidar de nós ia te ajudar a encontrar paz. Beatriz ficou em silêncio. Era verdade. Ela também carregava suas próprias feridas, suas próprias perdas. Havia perdido um filho anos atrás, uma tragédia que a havia deixado incapaz de formar sua própria família. Cuidar de crianças era sua forma de preencher esse vazio. E, de alguma maneira, ajudar Leonor e Miguel a encontrar a verdade havia também começado a curar suas próprias feridas. Obrigada, Miguel, ela sussurrou, abraçando o menino. Obrigada por me deixar fazer parte da sua história. Naquela noite, Leonor fez uma proposta a Beatriz. Não quero que você seja apenas a babá de Miguel. Quero que você faça parte desta família. Fique conosco. Ajude-me a criar meu filho. Ajude-me a transformar esta casa de um lugar de tristeza em um lar de verdade. Beatriz aceitou sem hesitar. Pela primeira vez em anos, sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. 3 meses após o funeral de João, a vida na mansão dos Fonseca havia estabelecido uma nova normalidade. Leonor, liberta do peso dos segredos familiares, começou a se envolver mais com a comunidade. Ela reabriu as portas da mansão para eventos beneficentes, algo que não era feito desde antes da morte de Alberto. A casa, antes sombria e isolada, começou a se encher de vida, risadas e luz. Beatriz assumiu oficialmente não apenas o papel de cuidadora de Miguel, mas também de confidente e conselheira de Leonor. As duas mulheres desenvolveram uma amizade profunda, forjada no fogo das revelações que haviam compartilhado. Havia uma compreensão mútua entre elas que dispensava palavras. Foi durante esse período que Beatriz começou a investigar mais profundamente sua própria conexão com os eventos que haviam ocorrido. Por que ela havia sido escolhida para receber a carta de Helena? Por que Miguel a havia identificado imediatamente como alguém especial? Por que a Virgem Maria havia mencionado que ela também precisava de cura? Uma tarde, enquanto organizava documentos antigos na biblioteca a pedido de Leonor, Beatriz encontrou um álbum de fotografias que nunca havia visto antes. Estava escondido atrás de outros livros, coberto de poeira. Ao folheá-lo, seu coração quase parou. Ali, em uma fotografia datada de 1950, estava uma mulher que poderia ser sua sósia. A legenda dizia: Beatriz Souza, governanta da família Fonseca, 1948-1952. Com mãos trêmulas, Beatriz mostrou a fotografia a Leonor. É coincidência demais. O mesmo nome, a mesma aparência. Quem era ela? Leonor examinou a foto com atenção. Nunca ouvi falar dela, mas posso pesquisar nos registros familiares. Meu avô era meticuloso em documentar tudo relacionado à família e aos empregados. Levou dias de pesquisa, mas finalmente encontraram. Beatriz Souza havia sido governanta da família Fonseca no final dos anos 40. Ela havia cuidado da casa e dos filhos do patriarca da época. Mas sua história terminava abruptamente em 1952, com apenas uma nota lacônica: demitida por conduta imprópria, não fornecer referências. Intrigadas, elas decidiram investigar mais. Beatriz pesquisou em registros civis e descobriu que sua homônima havia se mudado para uma cidade vizinha após ser demitida. Ali, ela havia dado à luz uma filha em 1953, criando-a sozinha até sua morte em 1980. A filha, por sua vez, havia tido uma filha em 1993, que foi dada para adoção após sua morte prematura em um acidente de carro. O coração de Beatriz disparou. Ela havia nascido em 1993 e havia sido adotada. Nunca havia conhecido sua mãe biológica. Seria possível que, com a ajuda de Leonor, ela solicitou seus registros de adoção.
A confirmação veio 3 semanas depois. Sim, ela era bisneta da Beatriz Souza, que havia trabalhado para a família Fonseca. A conexão não era coincidência, era destino. Isso explica tudo, Leonor disse maravilhada. Sua bisavó trabalhou para minha família. Havia um laço, uma conexão que atravessou gerações. Quando a Virgem Maria escolheu você para ajudar Miguel a revelar a verdade, não foi aleatório. Foi porque sua família e a minha sempre estiveram entrelaçadas. Beatriz sentiu uma onda de emoção. Toda a sua vida havia se sentido sem raízes, sem pertencer a lugar nenhum. Agora, descobria que suas raízes estavam ali, naquela casa, naquela família, desde antes mesmo de seu nascimento. Ela decidiu pesquisar mais sobre sua bisavó. Conversou com moradores antigos da cidade que pudessem lembrar-se dela. E lentamente uma história começou a emergir. Beatriz Souza, a original, havia se apaixonado pelo filho do patriarca Fonseca. Um amor proibido, impossível devido às diferenças de classe. Quando a gravidez foi descoberta, ela foi demitida e expulsa. E o filho do patriarca foi forçado a se casar com uma mulher de sua classe social. O filho daquele patriarca era Alberto Fonseca, o homem que havia torturado Helena e matado João. A revelação era chocante. Beatriz carregava em suas veias o sangue dos Fonseca. Ela era, de certa forma, parente distante de Leonor e Miguel. E sua bisavó havia sofrido de maneira similar a Helena, vítima do mesmo sistema de controle e crueldade que havia definido aquela família por gerações. Ambas fomos chamadas para quebrar o ciclo, Beatriz disse a Leonor, com lágrimas nos olhos. Minha bisavó não pôde fazer isso em sua época. Mas através de mim, através de nós, finalmente conseguimos. Libertamos esta família das mentiras e da crueldade. Leonor abraçou Beatriz. Você não é apenas minha amiga ou a cuidadora de Miguel. Você é família. Sempre foi. A descoberta da conexão sanguínea de Beatriz com a família Fonseca trouxe uma nova camada de complexidade e significado para tudo o que havia acontecido. Mas também levantou questões perturbadoras que nenhuma das duas mulheres conseguia responder completamente. Se Beatriz carregava o sangue dos Fonseca, isso significava que Miguel também tinha uma conexão ainda mais profunda com ela do que imaginavam. E se a Virgem Maria havia orquestrado tudo isso, qual era o propósito final? As perguntas começaram a assombrar Beatriz durante as noites. Ela acordava frequentemente de sonhos vívidos, onde via sua bisavó, a Beatriz original, caminhando pelos corredores da mansão, grávida e assustada. Via o rosto de Alberto Fonseca jovem, rejeitando-a, expulsando-a. Via o ciclo de dor que havia se repetido através das gerações. Uma noite, incapaz de dormir, Beatriz desceu até a capela. Desde que os eventos extraordinários haviam ocorrido, ela sentia-se cada vez mais atraída para aquele espaço sagrado. Ajoelhou-se diante da estátua da Virgem Maria, a mesma que haviam resgatado da câmara subterrânea, e começou a rezar. Por que eu? Ela sussurrou na escuridão. Por que trouxeste toda essa verdade à luz através de mim? O que mais devo fazer? O que mais preciso entender? Por longos minutos, apenas o silêncio respondeu. Então, sutil como uma brisa, Beatriz sentiu uma presença. Não era como antes, não havia figura luminosa ou voz audível, mas havia algo. Uma comunicação que acontecia além das palavras, diretamente em seu coração. E compreendeu. A missão não estava completamente terminada. Havia ainda uma pessoa que precisava de perdão. Uma pessoa cujas ações haviam causado tanto sofrimento. Alberto Fonseca. Mesmo morto, seu legado de crueldade ainda contaminava aquela casa. E enquanto não houvesse perdão genuíno, a cura não seria completa. Mas como perdoar um monstro? Como perdoar alguém que havia matado um bebê inocente, que havia torturado psicologicamente Helena até ela tirar a própria vida,
que havia expulsado a bisavó de Beatriz grávida e desamparada. Beatriz levou essa inquietação para Leonor no dia seguinte. Elas sentaram-se no jardim, observando Miguel brincar com seu cachorro novo, um presente que Leonor havia dado para celebrar o novo começo da família. Sua mãe pediu que você perdoasse Alberto. Beatriz começou cuidadosamente. Mas você realmente conseguiu fazer isso? No fundo do seu coração você o perdoou? Leonor ficou em silêncio por longo tempo, observando as flores que balançavam suavemente com a brisa. Eu tento. Todos os dias eu tento, mas a raiva ainda está lá. O nojo está lá. Como posso perdoar alguém que fez coisas tão terríveis? Talvez o perdão não seja sobre ele, talvez seja sobre nós, sobre liberar nossa própria alma da prisão do ódio. Você consegue perdoá-lo pelo que ele fez à sua bisavó? Beatriz suspirou profundamente. Estou tentando entender que ele também foi produto de seu tempo, de um sistema que valorizava aparências e status acima de humanidade e compaixão. Ele foi criado para acreditar que tinha direito de controlar e punir. Isso não justifica suas ações, mas talvez ajude a compreendê-las. Compreender não é o mesmo que perdoar. Não, não é. Mas talvez seja o primeiro passo. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Tanto Beatriz quanto Leonor tiveram o mesmo sonho. Viram Alberto Fonseca, não como o homem cruel e controlador que havia sido em vida, mas como uma alma atormentada, presa em algum lugar entre mundos. Ele estava sozinho, cercado por escuridão, chamando por perdão que nunca chegava. E viram Helena, radiante de luz, estendendo a mão para ele. Mas ele não conseguia alcançá-la. Algo o prendia, e então compreenderam. Era a falta de perdão dos vivos que o mantinha acorrentado. Enquanto Leonor carregasse ódio em seu coração, Alberto não poderia descansar. E, consequentemente, a família inteira permaneceria marcada por seu legado de dor. As duas mulheres acordaram ao mesmo tempo, assustadas, e se encontraram no corredor. Sem precisar discutir, sabiam o que precisava ser feito. No dia seguinte, elas foram ao túmulo de Alberto pela primeira vez desde seu enterro 3 anos antes. Leonor havia evitado aquele lugar, recusando-se até mesmo a colocar flores. Mas agora estava ali, com Beatriz ao seu lado, pronta para fazer o que parecia impossível. Pai, Leonor começou, sua voz tremendo, ou Alberto, já que agora sei que não era meu pai biológico. Você causou tanto sofrimento, destruiu tantas vidas, matou meu irmão, levou minha mãe ao suicídio, arruinou a vida da bisavó de Beatriz. E por tudo isso, parte de mim sempre vai te odiar. Ela pausou, limpando as lágrimas que escorriam. Mas outra parte de mim compreende que você também era humano, que também sofreu à sua maneira, que também foi prisioneiro de um sistema e de expectativas que te deformaram. E por essa parte de você, a parte que também era capaz de sofrer, eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas para libertar a mim mesma. Para quebrar este ciclo de dor que tem assombrado nossa família por gerações. Beatriz colocou a mão no ombro de Leonor em apoio silencioso. E ali, diante daquele túmulo, sob o céu azul de Santa Rosa do Vale, algo mudou. O ar pareceu mais leve. A opressão que sempre havia pairado sobre a família Fonseca finalmente começou a se dissipar completamente. Quando voltaram para casa, encontraram Miguel desenhando novamente. Desta vez, era a imagem de várias pessoas de mãos dadas, sorrindo. No centro, uma figura brilhante de manto azul abençoava a todos. "O que é isso, meu amor?" Leonor perguntou. "É nossa família", Miguel respondeu simplesmente. "Todos juntos agora. Ninguém está mais sozinho. Ninguém está mais triste." 6 meses haviam se passado desde aquele dia no cemitério. A mansão dos Fonseca havia se transformado completamente.
As reformas que Leonor iniciara haviam trazido luz para cantos que estiveram na escuridão por décadas. Janelas antes fechadas foram abertas. Cômodos antes trancados foram reabertos e redecorados. A casa respirava com vida nova. Mas as mudanças mais profundas não eram físicas. Eram espirituais, emocionais. Leonor havia se tornado uma mulher diferente, mais leve, mais presente. Ela sorria com frequência, algo que raramente fazia antes. Sua relação com Miguel havia se aprofundado de maneiras que ela nunca imaginou possível. Ela não era mais apenas sua mãe, era sua confidente, sua amiga, sua protetora verdadeira. Miguel continuava sendo uma criança normal e feliz. As memórias dos eventos extraordinários haviam se dissipado como névoa matinal. Ele não se lembrava conscientemente de ter sido canal para Helena, de ter descoberto a câmara secreta ou de ter entregue a carta misteriosa para Beatriz. Para ele, aqueles meses eram apenas fragmentos confusos de sonhos distantes, e todos concordaram que era melhor assim. Uma criança não deveria carregar o peso de tais experiências. Beatriz havia encontrado seu verdadeiro lar. A descoberta de sua conexão sanguínea com a família Fonseca havia preenchido um vazio que ela carregava desde a infância. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha um sentido real de pertencimento. Não era apenas uma empregada ou uma babá. Era família. Era parte de uma história que atravessava gerações. Ela transformou um dos quartos da mansão em seu próprio espaço, decorado com fotografias de sua bisavó, que havia conseguido reunir através de pesquisas. Ali, ela mantinha viva a memória da mulher que havia sofrido tanto, mas cuja linhagem finalmente havia encontrado redenção. Uma tarde de outono, enquanto as três figuras centrais desta história estavam reunidas na sala de estar, Leonor levantou uma questão que havia estado em sua mente. Vocês acreditam que tudo isso realmente aconteceu? Que a Virgem Maria realmente se manifestou? Ou será que nossas mentes criaram uma narrativa para dar sentido a coincidências e eventos que poderíamos explicar de outras formas? Miguel olhou para cima de seu livro de colorir, mas não disse nada, apenas sorriu. Beatriz ponderou a questão. Honestamente, não sei. E acho que não importa. O que importa é que a verdade foi revelada. Que segredos que estavam envenenando esta família por gerações foram expostos à luz. Que almas atormentadas encontraram paz. Que você encontrou suas verdadeiras raízes e eu encontrei as minhas. Chamar isso de milagre, de coincidência ou de manifestação psicológica não muda o resultado. Mas você viu a figura de manto azul. Você me contou. Como explica isso? Não explico. E talvez não precise explicar. Há coisas neste mundo que vão além da nossa capacidade de compreensão. E talvez seja necessário ter humildade para aceitar isso. Leonor assentiu pensativamente. Minha mãe era profundamente devota. Ela acreditava com cada fibra de seu ser que a Virgem Maria a ouvia, a consolava. E no final, quando mais precisava, essa fé foi tudo que ela tinha. Se através dessa fé, de alguma forma, ela conseguiu alcançar através das barreiras da morte, para finalmente contar sua história, para finalmente obter justiça, então, quem sou eu para questionar? E você? Beatriz perguntou a Miguel. Você se lembra de algo especial que aconteceu? Miguel parou de colorir e olhou para ela com aqueles olhos grandes e profundos. Por um breve momento, pareceu haver um lampejo de algo antigo, algo sábio. Mas então, ele simplesmente sorriu. Só me lembro que eu estava triste antes e agora estou feliz. E que a mamãe também está feliz. E que você veio morar com a gente. E isso é bom. Aquela simplicidade infantil tocou profundamente as duas mulheres. No final, talvez fosse realmente isso que importava, não os mistérios inexplicáveis ou as manifestações sobrenaturais, mas o resultado tangível, uma família curada, um legado de dor transformado em esperança.
Naquela noite, Beatriz foi até a capela uma última vez. Ajoelhou-se diante da estátua da Virgem Maria e simplesmente agradeceu. Agradeceu pela jornada, pelas revelações, pela oportunidade de fazer parte de algo maior que ela mesma. Agradeceu por ter sido escolhida, de alguma forma, para ser instrumento de justiça e cura. E quando saiu da capela, sob o céu estrelado de Santa Rosa do Vale, sentiu uma paz profunda. As perguntas que a haviam atormentado não tinham mais importância. O mistério poderia permanecer mistério. O que importava era que o amor havia vencido, a verdade havia prevalecido e uma família havia sido salva. Um ano completo havia se passado desde que Beatriz chegara à mansão dos Fonseca com aquela primeira ligação urgente de Leonor. Naquele tempo, Santa Rosa do Vale havia testemunhado uma transformação silenciosa, mas profunda, na família, que por gerações havia sido sinônimo de mistério e isolamento. A mansão, antes evitada pelos moradores locais que sussurravam histórias sobre sua atmosfera sombria, tornara-se um centro de vida comunitária. Leonor havia estabelecido um programa de apoio para mães solteiras, oferecendo orientação, recursos e, acima de tudo, compreensão sem julgamento. Era sua forma de honrar a memória de sua mãe Helena e da bisavó de Beatriz, ambas vítimas de um sistema social implacável que punia mulheres por amarem. Beatriz assumira papel fundamental nesse projeto, usando sua própria história de adoção e busca por identidade para conectar-se com mulheres que enfrentavam circunstâncias difíceis. Havia algo profundamente curativo em transformar a dor das gerações passadas em ajuda prática para o presente. Miguel, agora com 6 anos, frequentava a escola local e era uma criança notavelmente equilibrada e empática. Seus professores comentavam sobre sua sensibilidade incomum para com colegas que estavam passando por dificuldades. Ele parecia ter um dom natural para perceber quando alguém precisava de um amigo, de uma palavra gentil ou simplesmente de companhia silenciosa. Numa tarde de primavera, enquanto organizavam o arquivo familiar para doação ao Museu Histórico da cidade, Beatriz e Leonor encontraram uma última carta de Helena que havia escapado às buscas anteriores. Estava escondida dentro de um missal antigo na capela. Era diferente das outras. Não era endereçada a ninguém específico, mas parecia ser uma reflexão final, talvez escrita nos últimos dias antes de sua morte. Há momentos em que me pergunto se alguém, algum dia, saberá a verdade. Se minha filha crescerá conhecendo sua verdadeira história, ou se os segredos que carrego morrerão comigo. Mas hoje, ajoelhada nesta capela, senti uma paz estranha, como se uma voz suave me dissesse que tudo será revelado no tempo certo, que a justiça virá, mesmo que eu não esteja aqui para vê-la, que meus filhos, tanto a que vive quanto o que perdi, serão lembrados e honrados. A fé é tudo o que me resta. Fé de que o amor é mais forte que a morte. Fé de que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Não importa quantas gerações demore. Leonor leu as palavras com lágrimas nos olhos. Ela sabia, de alguma forma, ela sabia que isto aconteceria. Ou talvez, Beatriz sugeriu suavemente, ela simplesmente tinha fé de que aconteceria. E essa fé, de alguma maneira, se tornou real. Elas decidiram colocar essa última carta em uma moldura na capela, ao lado de uma fotografia restaurada de Helena segurando a pequena Leonor. Abaixo, uma placa simples: Helena Fonseca, 1945-1975. Mãe, vítima, mas nunca esquecida. Sua verdade finalmente foi contada. No primeiro aniversário da descoberta da verdade, a família organizou uma pequena cerimônia privada. Apenas Leonor, Beatriz, Miguel e o padre da igreja estavam presentes. Eles plantaram uma roseira branca ao lado dos túmulos de Helena e João, simbolizando pureza, lembrança e novo começo. Miguel, sem que ninguém pedisse,
colocou um pequeno desenho que havia feito sobre o túmulo de Helena. Era a imagem de uma mulher com asas, voando em direção ao sol. Para que a vovó Helena possa voar agora, ele disse simplesmente. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Beatriz acordou e olhou pela janela. A capela estava banhada pelo luar, serena e pacífica. E por um brevíssimo instante, ela jurou ver uma figura de manto azul parada na entrada, observando a casa com uma expressão de satisfação tranquila. Mas quando piscou, a figura havia desaparecido. Ou nunca estivera lá. Beatriz sorriu para si mesma. Mistério ou milagre, fé ou imaginação, não importava mais. O que importava era que uma família ferida havia sido curada, que segredos venenosos haviam sido expostos à luz purificadora da verdade, que almas atormentadas haviam finalmente encontrado descanso, e que ela, Beatriz Souza, havia encontrado não apenas um propósito, mas um lar. Um lugar onde pertencia não por acaso, mas por destino tecido através de gerações. 5 anos depois, num dia ensolarado de dezembro, a mansão dos Fonseca estava mais uma vez cheia de vida e celebração. Mas desta vez era por um motivo feliz. O 11º aniversário de Miguel. O jardim estava decorado com balões coloridos, mesas cheias de comida e crianças correndo e brincando por toda parte. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo lugar que apenas alguns anos antes havia sido assombrado por segredos sombrios e tragédias enterradas. Leonor, agora com 42 anos, observava a cena com um sorriso radiante. Ela havia se casado novamente, desta vez com um professor de história da universidade local, um homem gentil que conhecia toda a história da família e a amava ainda mais por sua coragem em enfrentar o passado. Eles estavam esperando um bebê, uma menina que planejavam chamar de Helena, em honra à avó que Miguel nunca conhecera, mas cuja história ele guardava em seu coração. Beatriz, agora com 37 anos, havia se tornado codiretora do programa de apoio a mães solteiras que Leonor fundara. O programa havia crescido tanto que agora atendia mulheres de toda a região. Ela própria havia começado um relacionamento com um dos voluntários, um médico viúvo que admirava sua dedicação e compartilhava seus valores. Pela primeira vez, ela considerava a possibilidade de formar sua própria família, algo que antes parecia impossível. Miguel havia crescido e se tornado um menino articulado, inteligente e incrivelmente compassivo. Ele não se lembrava conscientemente dos eventos extraordinários de quando tinha 5 anos, mas carregava algo deles em sua essência. Tinha uma sensibilidade especial para com os que sofriam, uma capacidade quase intuitiva de perceber quando alguém precisava de ajuda. Ele também desenvolvera um interesse profundo por arte e história. Seus desenhos haviam evoluído de simples rabiscos infantis para representações surpreendentemente maduras de pessoas e lugares. E frequentemente pedia para ouvir histórias sobre sua avó Helena, absorvendo cada detalhe como se fossem tesouros preciosos. Durante a festa, enquanto as crianças brincavam, Leonor reuniu os adultos mais próximos para um anúncio especial. Ela havia decidido transformar a câmara subterrânea, depois de devidamente limpa e consagrada, em um memorial. Não seria aberto ao público, mas seria um espaço privado, onde a família pudesse refletir, lembrar e honrar aqueles que haviam sofrido. Nossa história não é bonita, ela disse, sua voz firme, mas emocionada. É marcada por tragédia, crueldade e injustiça. Mas também é uma história de sobrevivência, de coragem e, finalmente, de redenção. Não devemos escondê-la ou ter vergonha dela. Devemos lembrá-la para que nunca permitamos que tais injustiças aconteçam novamente. À noite, depois que todos os convidados haviam partido, a família se reuniu na capela para um momento de gratidão silenciosa.
Miguel, mesmo aos 11 anos, parecia compreender a solenidade do momento. Ele acendeu uma vela diante da estátua da Virgem Maria e ficou ali, em contemplação silenciosa, por vários minutos. Quando finalmente se levantou, virou-se para sua mãe e para Beatriz, com uma expressão pensativa. Vocês sabem, às vezes eu tenho sonhos. Sonhos com uma senhora bonita de vestido azul. Ela não fala, mas de alguma forma eu sei o que ela quer dizer. Ela está sempre sorrindo, sempre me mostrando que está tudo bem agora. Leonor e Beatriz trocaram olhares significativos. Talvez a conexão nunca tivesse sido completamente rompida. Talvez houvesse realmente algo além do mundo material que continuava a zelar por aquela família que havia sofrido tanto. E o que mais ela mostra para você? Beatriz perguntou gentilmente. Miguel sorriu, aquele sorriso inocente e puro de criança. Ela mostra que o amor nunca morre, que as pessoas que amamos nunca nos deixam realmente, e que não importa quão escura a noite fique, sempre há luz esperando pelo amanhecer. Naquelas palavras simples de uma criança estava toda a verdade que haviam descoberto através de sua jornada. O amor de Helena por sua filha havia atravessado as barreiras da morte para finalmente contar sua história. A fé, manifestada através da devoção à Virgem Maria, havia sido o fio condutor que conectara passado e presente. E a coragem de enfrentar verdades dolorosas havia libertado uma família inteira de gerações de sofrimento. Quando saíram da capela naquela noite, sob um céu estrelado deslumbrante, não havia mais sombras assombrando a mansão dos Fonseca. Apenas memórias, honradas e preservadas, e um futuro cheio de esperança. A história de Helena, de João, da bisavó Beatriz e de todos aqueles que haviam sofrido injustamente havia finalmente sido contada. E, na contagem, havia encontrado não apenas justiça, mas também redenção. A carta misteriosa que iniciou tudo permanecia guardada em um lugar seguro, um lembrete tangível de que a verdade, não importa quanto tempo esteja enterrada, sempre encontrará seu caminho para a luz. E que, às vezes, precisamos acreditar em algo maior que nós mesmos para encontrar a coragem de enfrentar os segredos mais sombrios e transformá-los em cura.